BRICS vão desdolarizar o mundo? Disse aí o autor do Pai Rico e Pai Pobre hoje, né? Saiu essa matéria aí na internet, o portal do UOL, vários portais aí falando sobre o encontro da Dilma com o Vladimir Putin e esse processo de desdolarização do mundo. Vai chegar, de fato, você acha que chega isso a acontecer, essa quebra do dólar vai se concretizar? Walter, eu vou até tirar uma brincadeira, mas vamos ter que combinar com os russos também. Eu faço parte do Conselho Empresarial dos BRICS, tá? Já há bastante tempo. E o que acontece? As decisões também passam pelo Conselho Empresarial, tá? Que tem ali o seu peso. Você tem o órgão máximo, que são a instância governamental, e você tem outras instâncias. O Banco dos BRICS é uma instituição à parte, não é, que foi criada a partir desse fórum dos BRICS. Mas o que nós temos aqui é uma briga, né, uma luta geopolítica, que nós temos a Rússia envolvida na guerra com a Ucrânia, a China sendo mais favorável, né, ainda que ela tente se manter neutra, porque ela quer continuar negociando com os Estados Unidos, mas ela, obviamente, apoia a China, a China apoiando a Rússia, Brasil hoje apoia, sim, a Rússia, isso é um fato, não é? E a Índia, ela negocia, tá? Ela negocia. Quem está negociando bastante com a Rússia, se os russos derem maior possibilidade de negociações, eles estão ali no jogo para negociar. Não diria que eles estão apoiando, mas que eles estão dentro do jogo de negociação, e ainda tem a África do Sul. Se há a possibilidade dos BRICS desdolarizar o mundo, aqui eu não acredito nessa desdolarização do mundo. O que nós temos? Por que o dólar? Né? Primeiro, porque é um padrão que foi colocado para que todo mundo entenda, não é? E fique mais fácil você fazer o comércio para o mundo todo, tá? E você tem esses pagamentos que são governamentais, que giram o comércio também. Agora, quando a gente trata dessa questão do dólar, o que a gente está tratando também? De uma moeda que, teoricamente, ela é mais estável, ou seja, todo mundo conheceria a sua política monetária, conhece, sabe que entre vários outros países, mais adequada de se utilizar, tá? Então, foi colocado, mas é claro que teve a força do próprio Estados Unidos e a sua influência para o mundo inteiro. Se os BRICS vão conseguir desdolarizar, isso é um debate já longo, já tem bastante tempo, já ali no período Dilma, já se falava disso antes do período Dilma, que os BRICS vão fazer isso, vão acabar com os Estados Unidos, agora são os BRICS, né, não vai ter para ninguém. Mas não é bem assim que funciona. Podem tentar fazer alguns acordos bilaterais pontuais ao longo do tempo, não é, que podem vir a funcionar, mas isso tem o seu limite, não é? Porque como eles vão manter isso? Como o Brasil, por exemplo, fazendo esse tipo de ação, pode não ser impactado por sanções da União Europeia e dos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho muito perigoso, tá? Eu acho muito perigoso esse tipo de tentativa, porque estão achando que o Brasil tem a importância, né, de uma União Europeia no cenário global. Nós temos a nossa importância, tá? Mas nós temos de entender que nós ainda somos um país que depende muito dos países mais desenvolvidos. Tem muita narrativa, né, Daniela? Exato. Tem muita narrativa. Isso não quer dizer que nós temos que apoiar tudo o que os outros países estão fazendo, muito pelo contrário, mas é ter um norte do que o Brasil precisa, né? Enquanto o que o nosso país precisa, e não está defendendo a Rússia ou qualquer outro país. Isso não faz parte, não é uma briga nossa, e nós não temos que comprá-la, não é? Nós temos aqui o agro, que vai muito bem. Como é que isso vai impactar o agro? Não é? Ah, não, mas a China é um grande mercado para o Brasil. Ok, mas nós não podemos ficar à mercê
tá? Apenas desses países, ou seja, ficar ali numa situação em que podem ocorrer sanções internacionais e agora a gente vai passar a fazer o quê? Comércio só com a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul? Nós vamos nos limitar a isso? Então, o mais adequado que eu vejo é uma estratégia que pulverize cada vez mais as nossas relações comerciais. Inclusive, agora o Brasil tem uma grande oportunidade com a Europa, né? Se a gente conseguir fechar esse acordo com a União Europeia, aí o nosso agro vai entrar pesado lá. Se a gente conseguir quebrar o lobby, principalmente o lobby francês lá do Emmanuel Macron, né? E o pessoal, outros países mais fortes na agricultura, que estão trabalhando para segurar essas sanções nas questões climáticas aqui do Brasil, e várias outras, né? A questão dos agrotóxicos, dos nossos produtos que são muito perseguidos na Europa. Eu penso que desdolarizar talvez seja uma palavra pesada, mas eu penso, Daniela, que a gente está caminhando para uma mudança de paradigma no mundo também em relação à dominação global, sabe? Eu tenho uma percepção que a China está conquistando espaços ao longo do tempo que estão sendo relevantes, principalmente nessa nova formação geopolítica. É interessante, não é, Walter, que a China ela já tentou proibir o Bitcoin umas, sei lá, centenas de vezes, né? E eles ainda não conseguem entender que é algo que não tem como você proibir. Mas realmente a força da China, mas mesmo a China com toda essa força, ela tenta, né, ainda manter as relações amigáveis com os Estados Unidos, apesar das tensões que nós vimos, né, ao longo dos anos, questões de espionagem e tudo mais. Existe ali um cuidado mínimo para você não correr essa relação, porque, na verdade, no fundo, todo mundo depende de todo mundo, né? É verdade. Os Estados Unidos dependem da sua relação comercial com a China, assim como depende também da União Europeia, e assim como depende também dos pequenos países ou dos países em desenvolvimento, né? Então, todo mundo depende de todo mundo. Mas hoje nós temos esse elemento, a guerra da Ucrânia. E essa guerra, ela pode impactar o mundo inteiro caso tenha um elemento novo que venha a aderir mais sanções, tanto que a Dilma, ela estava tentando oferecer empréstimo para a Rússia pelo Banco dos BRICS e foi a própria instituição negou. A própria instituição negou. Mas por quê? Se nós fizermos isso, acabou o Banco dos BRICS, é sanção na certa, não tem como. Tá? Então, para você ver que existem limites institucionais para conseguir implementar. Agora, se existe um novo paradigma de fluxo internacional, eu acho que a própria tecnologia ela já trata disso. Mas se vai ocorrer uma desdolarização, isso pode ocorrer justamente por conta da blockchain, mas isso ainda é em longo prazo. Sim. Né? Tanto que os BRICS querem fazer uma cripto, então é justamente nesse sentido aí. Né? Vão fazer também junto com a Argentina, tá? Sim. Que é essa ideia de desdolarizar o comércio. Então, e o Brasil entrou nessa lógica. Se é bom ou não, bom, a gente só vai poder saber a repercussão disso mais para frente, mas é claro E o Brasil só entrou nessa lógica porque a gente hoje tem um governo voltado para a esquerda, né? Porque até pouco tempo a gente não tinha essa... Tudo bem que o próprio Paulo Guedes, no passado, já falou em ter uma moeda aí que favorecesse o comércio aqui entre os países do Mercosul, do continente americano, mas não era nessa vulta, né, tão próximo da China como a gente está agora, como diz aí o Pavinato gosta de brincar, sem beijo na boca, né, como ele fala, né? A gente deu um beijo na boca da China agora meio complicado, né? Ficou assim, ficou meio esquisito, né? Não sei. Eu penso que essa expansão do Bitcoin no mundo pode favorecer, tá? Um pouco da quebra do dólar. Eu penso que, como você colocou, a blockchain ela vai abrir
mecanismos, por exemplo, a gente tem a XRP, que é uma moeda que está sendo muito cotada para entrar pesado nesse sistema de pagamento internacional. A gente tem uma moeda chamada XDC, também, que é de uma blockchain já centralizada, que está sendo construída para isso, para operar no sistema SWIFT. Tem a XLM também, que é dentro desse contexto. Então, tem muita coisa, Litecoin, muita coisa que hoje a gente já tem na prática que pode contribuir para um enfraquecimento do dólar, né? Eu vi recentemente um estudo de que a própria economia do BRICS, ela em 2021 ultrapassou a economia do G20. E o G20, eu percebo hoje que eles já entenderam que se eles não se movimentarem, eles talvez não sejam dominados pelos BRICS, mas que eles vão perder muita notoriedade no mundo. A gente sabe que, historicamente, Europa sempre mandou no mundo, né? Inglaterra ali com os seus polos de dominação geopolítica, os Estados Unidos com o seu poderio militar desde ali o final da Segunda Grande Guerra, com o Plano Marshall e toda essa história da dolarização do cambial do mundo. Então, tudo isso daí pesa em cima dessa nova mentalidade. Quando eu digo que a gente está caminhando para uma quebra de paradigma, é nesse sentido, né? É como aquela pessoa que está querendo entrar numa casa, mas tem um cão feroz. Só que, com o passar do tempo, ela percebe que aquele cão feroz não é tão feroz assim. Eu acho que é o que está acontecendo com os Estados Unidos, né? Principalmente com a saída do Trump e a entrada do Biden, que mostrou uma fraqueza institucional absurda lá nos Estados Unidos. Não sei se você concorda comigo. Olha, em certa medida eu concordo, né, em certos aspectos, mas eu vejo que os Estados Unidos, eles ainda são responsáveis pela maior parte das organizações internacionais, incluindo as de comércio, as mais importantes, que influenciam a forma como a gente se relaciona no mundo todo. Isso porque eu tenho um sócio, né, que ele fala o seguinte, o Marcelo Swan, ele Sou fã sempre dele, diz, viu? só Sou fã dele. sempre... Um dia desse eu quero trazer ele aqui para a gente conversar sobre política mesmo. Maravilha. E ele sempre fala o seguinte, manda no partido quem paga o aluguel da sede, né? E basicamente os Estados Unidos pagam o aluguel da sede de todas essas instituições. É verdade. Eles só deixaram escapar a OMS para a China, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, nós temos, por exemplo, o Conselho de Segurança, que nunca vão deixar um país como o Brasil ter um assento lá, né, que definem várias questões importantes no mundo inteiro. Então, nós temos essas instituições que são consolidadas. Por isso que eu vejo que a maior transformação, ela está efetivamente na tecnologia, porque são as pessoas que vão fazer a transformação e não os governos em si, porque governo, ao final, todos eles, tá, têm os seus representantes, e o que os seus representantes, na maioria dos países, estão preocupados, especialmente nos países latinos, é na sua autossobrevivência. Sim. Tá? Não é com o posicionamento do país, é em ter ali, bom, eu estou lutando contra o sistema global, estou lutando contra isso e aquilo. Quem quer fazer comércio, meu querido, ele só quer uma forma fácil de conseguir receber e enviar o pagamento. Né? Não está querendo pensar se vai desdolarizar ou não vai desdolarizar. Ele só quer, peraí, vocês vão me complicar mais a vida ou não? Eles querem sobreviver, né? No contexto. Exatamente, mas em termos práticos. Mas o que a gente está vendo aqui é só mais narrativa, eu diria, porque hoje, sem entrar no mérito, mas o atual governo, ele tem uma linha de política externa que é extremamente preocupante, uma linha de política externa que, efetivamente, eu não estou aqui elocubrando, mas apoia ditaduras, não é? Então, como é que você vai fazer uma política externa que realmente se livre das amarras, digamos assim, dos Estados Unidos e da União Europeia, tá? Mas, ao mesmo tempo, né, você vem e faz acordos com ditaduras e tenta manter acordos como se fosse algo muito, muito normal, muito simples, é assim mesmo, nós temos que nos juntar, assim, quais são os valores que são defendidos?
porque os valores também estão dentro das negociações internacionais. E dependendo do valor que você defende, você pode ser sancionado por conta disso. Sim. Então, para uma política externa, para um país como o Brasil, o mais adequado seria fazer a política de boa vizinhança, né, com qualquer país que queira conversar, fazer comércio com esses países, sem querer apoiar ou sem querer se alinhar ideologicamente. Porque a preocupação é desenvolver o Brasil, e não querer fazer alianças ideológicas, porque isso não leva em absolutamente nada. Então, eu acho que, pelo menos a médio prazo, isso é mais narrativa. Só não vai se tornar, aliás, só vai se tornar efetivamente algo concreto se nós tivermos aí mais 4, 8 anos, tá, de governo, tá, com o partido atual. Mas se não ocorrer, isso não vai virar uma realidade.